Brasil chama mortes de civis esperando por comida em Gaza de massacre e critica mais uma vez o governo de Israel. E você vai ver também. Economia brasileira cresce em 2023. Puxado pelo agronegócio, o resultado fica acima do esperado pelo mercado. Primeiro caso de febre do Oroposte no Rio de Janeiro é investigado. Possibilidade de surto da doença no país ainda é considerada baixa. Funeral de opositor russo Alexei Navalny reúne apoiadores em Moscou, mesmo com pressão policial. E ainda, mundo vive uma espécie de epidemia da obesidade, com mais de 1 bilhão de pessoas consideradas obesas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutinhos. Chegamos ao vivo nessa sexta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e também no mundo. Portanto, aproveite esses próximos minutos para se atualizar. A gente abre essa edição falando sobre a tragédia que aconteceu nessa quinta-feira, que vitimou mais de 100 pessoas que tentavam obter ajuda alimentar na cidade de Gaza. Esses palestinos lutavam pela vida quando foram atingidos por disparos das forças israelenses. Isso segundo o Ministério de Saúde, governado pelo Hamas, porque a versão israelense conta uma outra história. Vamos ver. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, denunciou o que chamou de nova carnificina em Gaza e disse que essas mortes eram totalmente inaceitáveis. A autoridade palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, denunciou o que chamou de massacre. Os Estados Unidos estão analisando o que chamaram de versões contraditórias do incidente, informou o presidente americano Joe Biden. A Arábia Saudita condenou energicamente a morte de civis desarmados e a Itália pediu um cessar-fogo imediato para facilitar a entrada de mais ajuda humanitária. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua mais forte condenação ao assassinato de dezenas de palestinos durante a entrega de ajuda. O exército israelense informou dezenas de mortos e feridos, empurrados ou pisoteados pela multidão, que, segundo os militares, cercou e saqueou o carregamento, mas não informou vítimas de disparos. O Ministério da Saúde de Gaza reportou 110 mortos e 750 feridos na tragédia, a qual classificou como massacre. E a gente segue falando sobre as imagens que chocaram o mundo nessa quinta-feira, que registraram uma das piores tragédias humanitárias que de fato acontece na faixa de Gaza, apesar de Israel negar esse fato. O presidente francês, Emmanuel Macron, exigiu que seja feita justiça. O Brasil se pronunciou e usou o termo massacre para se referir às mortes de civis palestinos que perderam a vida quando tentavam conseguir comida durante a distribuição de alimentos na cidade de Gaza. Para entender o que esse posicionamento do Itamaraty representa para o Brasil e também para o mundo, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo agora o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Ricardo, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso jornal. Obrigado, Daniela. Boa tarde a você e a quem nos assiste. Boa tarde, Ricardo. Primeiro, eu queria falar sobre uma questão. Militares de Israel e testemunhas oculares desse triste episódio têm relatos contraditórios. O que se sabe, Ricardo, até agora sobre essas mortes? Perfeito, Daniela. Vamos ao que se sabe, né? Como o VT mostrou, milhares de pessoas desesperadas por comida tentaram invadir esses caminhões com mantimentos e pegar esses mantimentos. Uma coisa importante para entender o motivo disso é que Israel reduziu a entrega de comida aos civis, gerando risco real de fome e de desabastecimento de vários itens, de vários mantimentos dentro da faixa de Gaza. As versões, vamos lá. Primeiro, Israel afirma que houve uma primeira tentativa de saque quando esses caminhões chegaram pelo norte da faixa de Gaza e, em seguida, a multidão chegou e foi atropelada pelos caminhões. Em seguida, depois desse fato, os caminhões andaram e aí alguns palestinos abordaram militares que responderam com tiros. As testemunhas, o que elas dizem? Que os militares de Israel, à medida que a população se aproximou desses caminhões, começaram a atirar. Independentemente das versões,
Uma coisa importante que a gente tem que entender é o fato aconteceu. E numa guerra, os militares são responsáveis pelas vidas dos civis. Então, teria que ter um cuidado maior do exército de Israel e até de quem levou esses mantimentos para preservar a vida desses civis. Pois é, o desfecho nunca poderia ter sido esse. Ricardo, gostaria de explorar um pouco mais sobre a situação de precariedade, de crise humanitária por lá. Nesse mesmo dia do massacre, a imprensa noticiou a morte de 4 bebês por desnutrição em um hospital mais ao norte da faixa de Gaza, levando aí para 10 o total de crianças que morreram por essa causa. E esse número, obviamente, deve ser muito maior. Isso é o que é noticiado, não é? O que é preciso para enquadrar essa realidade em crime de guerra? Quais desdobramentos isso traria e qual caminho a comunidade internacional pode seguir para interferir e ajudar essa população que tanto sofre? Perfeito, Daniela. Vamos lá. Vamos olhar aqui no Estatuto de Roma, que é o que define o que é ou não crime de guerra. E na linha 25, parágrafo 2º do artigo 8º do Estatuto de Roma, diz o seguinte: é crime de guerra provocar deliberadamente a inanição da população civil como método de guerra, privando-a dos bens indispensáveis à sua sobrevivência, impedindo, inclusive, o envio de socorros tal como previsto nas convenções de Genebra. Ou seja, como eu disse anteriormente, se Israel impede o envio de mantimentos para a região, é crime de guerra. Você está fazendo isso deliberadamente, você escolheu fazer isso. Então, isso se enquadra, sim, como crime de guerra, já que os mantimentos não chegam. Isso, nos últimos anos, aconteceu muito. O ano passado aconteceu em Nagorno-Karabakh, na região entre Armênia e Azerbaijão, por 9 meses, no Iêmen, na Somália, no Sudão do Sul. Então, isso é, sim, crime de guerra. Não tem outro nome. O que a comunidade internacional tem que fazer? Sair do mundo de discurso e ir para as ações, pressionar de fato o governo israelense para liberar mais entradas de mantimentos na divisa entre Egito e faixa de Gaza e de Israel, via norte da faixa de Gaza, lá para a região sul, onde estão os refugiados. Diante deste fato, mais uma vez o governo brasileiro fez duras críticas à condução da guerra em Gaza pelo israelense Benjamin Netanyahu. Então eu te pergunto, como fica agora a imagem do Brasil para o mundo? Excelente pergunta, Daniela. Eu acho que o espectador não sabe, mas minha pesquisa em relações internacionais envolve essa relação mídia e política externa. Eu fiquei analisando durante uma semana essa repercussão da declaração do presidente Lula lá na Somália, e eu posso dizer a vocês que foi uma repercussão muito baixa no exterior. Né? Só Brasil e Israel destacaram muito essa fala. No resto do mundo, houve uma notinha aqui e outra ali, mas não teve esse destaque todo. Né? Então, o que muda na prática? É mais uma declaração enfática do Brasil, provavelmente a diplomacia, né, diplomacia via Twitter, que o chanceler de Israel vem fazendo muito nas últimas semanas, vai continuar, porque ele quer muito mais do que resolver a situação por métodos diplomáticos. Ele quer julgar para a torcida, ele quer conversar com o público dele. Né? As declarações do G20 em relação às declarações do Lula e do Itamaraty foram nulas ou foram muito baixas, foram extremamente superficiais, não condenaram ou não apoiaram. Tá? E uma coisa que a gente tem que ver internamente no Brasil. A Quest, Instituto de Pesquisa, fez uma pesquisa que saiu agora recentemente, mostrando as aprovações e rejeições a Israel e Palestina. Como está a situação hoje, a pesquisa feita em fevereiro. Israel tem uma aprovação positiva de 39% contra 41% negativa. Já a Palestina tem uma aprovação positiva de 23% e negativa de 45%. Então, repare, a aprovação negativa da população brasileira a Israel e a Palestina está muito próxima. Tá certo, então, conversamos com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, e te agradeço por compartilhar com a gente uma pesquisa sua tão pessoal, que trouxe essa dimensão sobre a fala do presidente Lula, que foi tão reverberada no cenário internacional. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, boa tarde a você e quem nos assiste. Até mais.
Bom, e o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2 meses. Especialistas asseguram que é possível evitar um cenário ainda pior. O Ministério da Saúde lembrou que em todo o ano de 2023 foram registrados mais de 1.658.000 quadros possíveis da doença, enquanto esse ano, em apenas 2 meses, o país já atingiu 1 milhão de casos. Com isso, a pasta estima que teremos o dobro de casos neste ano. Ao todo, já foram registrados 1.017.000 casos prováveis, 214 mortes confirmadas e 687 em investigação. As mudanças climáticas com excesso de calor e chuva foi um dos motivos que contribuíram com esse cenário. Além disso, a circulação de sorotipos diferentes do vírus também reforça um aumento de casos. O final de 2023 foi marcado pela antecipação das chuvas e um aumento importante da temperatura em grande parte do país, provocados pelo fenômeno climático El Niño. A combinação do calor e a umidade faz com que o mosquito se reproduza mais rápido. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a realização do Dia D, uma mobilização nacional que acontece neste sábado para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Agentes de vigilância fazem vistoria em imóveis e orientam moradores para identificar e eliminar criadouros do mosquito que transmite a doença. E o Rio de Janeiro investiga o primeiro caso da febre do Oropost no estado. A Secretaria de Saúde considera o caso como importado. O primeiro caso da doença de um homem de 42 anos que contraiu a febre do Oropost após uma viagem ao Amazonas é investigado. Segundo a Secretaria de Saúde de Manaus, foram 217 pessoas infectadas em 2023 e em 2024, 672 casos confirmados só até o dia 3 de fevereiro. O registro da doença no Rio é uma situação preocupante por causa dos riscos de uma transmissão local. No momento, ainda é baixa a possibilidade de um surto da doença em todo o país e também no Rio de Janeiro. A doença é transmitida principalmente por mosquitos. O vírus é mantido no sangue por alguns dias após eles picarem uma pessoa ou animal infectado. Os sintomas são similares à dengue e chikungunya, incluindo dor de cabeça, muscular, nas articulações, náusea e diarreia. Não há tratamento específico para a febre do Oropost e recomenda-se repouso, tratamento sintomático e acompanhamento médico. O diagnóstico da febre do Oropost envolve uma avaliação clínica, epidemiológica e laboratorial. Além disso, todos os casos de infecção devem ser comunicados, pois a doença é de notificação obrigatória devido ao seu potencial epidêmico e capacidade de mutação, podendo representar futuramente uma ameaça à saúde pública. E veja a seguir, funeral de opositor russo Alexei Navalny reúne apoiadores em Moscou, mesmo com pressão policial. E ainda, mundo vive uma espécie de epidemia da obesidade, com mais de 1 bilhão de pessoas consideradas obesas. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa sexta-feira para você. Puxada pelo agronegócio, a economia brasileira cresceu no ano passado. E no quarto trimestre do ano, o Produto Interno Bruto ficou estável em relação ao terceiro. O Produto Interno Bruto cresceu 2,9% em 2023. De acordo com o IBGE, no quarto trimestre do ano, a economia ficou estável em relação ao terceiro. O resultado ficou acima da expectativa do mercado, que esperava alta de 2,2% no ano. Já o governo esperava alta de 3%. O maior destaque positivo, segundo o IBGE, foi a agropecuária, que cresceu 15,1% de 2022 para 2023.
A indústria cresceu 1,6% e os serviços também tiveram crescimento de 2,4%. O bom desempenho da agropecuária foi puxado pela produção recorde de soja e milho, duas das mais importantes lavouras do Brasil. Os estímulos fiscais dados à economia impulsionaram os números de consumo. O reajuste real do salário mínimo e da fixação do programa Bolsa Família no valor de R$ 600 contribuíram. O mercado de trabalho, que chegou a recordes de ocupação, também ajudou a economia a se manter aquecida. Com taxas de juros ainda em patamares bastante altos, os empresários seguram investimentos e deixam de renovar infraestrutura e promover ampliações e contratações. Esses são fatores que prejudicam o potencial de crescimento para a economia em geral. Começou a funcionar hoje o FGTS Digital, o novo sistema de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para empresas e empregadores. Com o pagamento feito por meio do Pix, a nova plataforma terá informações integradas à base do e-social. Os empregadores vão poder emitir guias, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores e contratar parcelamentos. Os boletos gerados terão um QR Code para leitura e pagamento direto no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador. No caso dos trabalhadores, o número do PIS vai ser substituído pelo CPF para evitar conflito de informações. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é que com o FGTS Digital, os empregadores vão economizar 36 horas por mês em tempo gasto com rotinas para fazer o recolhimento do FGTS. O novo sistema deve proporcionar uma redução de custos operacionais de mais de 140 milhões de reais por ano. A medida promete aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a fiscalização, a apuração, o lançamento e a cobrança dos valores devidos. O trabalhador também vai se beneficiar. Basta o número do CPF para ter todas as informações vinculadas, sem a necessidade de número de PIS, chaves de acesso e etc. Uma multidão compareceu hoje às ruas de Moscou para prestar as últimas homenagens ao líder opositor Alexei Navalny. A cerimônia foi restrita aos familiares e amigos, mas no lado de fora, várias pessoas estavam com flores e prestando homenagens, mesmo com o risco de serem oprimidas pela polícia. Aos 47 anos, Navalny morreu na prisão no último dia 16. Seus partidários acusam o regime de Putin de assassinato. Ele havia sido detido em janeiro de 2021 após retornar da Alemanha, onde foi tratado por uma suspeita de envenenamento. Navalny foi sentenciado a 30 anos de prisão por acusações que, segundo ele, foram forjadas para mantê-lo afastado da política. Em dezembro do ano passado, Navalny passou mais de 20 dias desaparecido, após ser transferido para uma colônia penal no Ártico, onde ele faleceu. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, divulgado pela revista médica The Lancet, afirma que há mais de 1 bilhão de obesos no mundo. Pois é, a doença disparou desde 1990, quando o número estimado era de menos de 250 milhões de pessoas convivendo com obesidade. De acordo com o relatório, os mais atingidos são os países mais pobres e a taxa cresce entre crianças e adolescentes mais rapidamente do que em adultos. O documento, divulgado antes do Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, foi feito a partir de análises de medidas de peso e altura de mais de 220 milhões de pessoas em mais de 190 países para chegar às estimativas. A OMS afirmou que o bilhão de obesos veio muito antes do que o previsto, já que o esperado era que a marca fosse alcançada em 2030. Pesquisadores estimaram que em 2022 conviviam com a obesidade 504 milhões de mulheres adultas, 374 milhões de homens, além de cerca de 159 milhões de crianças e adolescentes. A doença crônica e complexa é acompanhada por um maior risco de morte por doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. A OMS vem apoiando impostos sobre bebidas açucaradas, limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para crianças e aumentando os subsídios para opções saudáveis.
Essa edição fica por aqui, mas hoje de um jeito mais especial, já que a convocação da seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior é um dos temas em destaque. Inclusive, na lista divulgada, agora 2 das novidades são o goleiro Rafael, do São Paulo, e o lateral Ayrton Lucas, do Flamengo. E para entrar aí no clima, vamos para um tour de drone pela Granja Comari, a casa da seleção brasileira. Podemos ver essa imagem aérea dos campos e perceber como o local é de fato bem estruturado. A expectativa é que hoje, gente, começa uma nova era da história da amarelinha, a de Dorival Júnior. O treinador entrou no cargo em janeiro e faz agora a sua primeira convocação. Então vamos, gente, ao vivo para lá, para ouvir e conferir quem mais são os escolhidos. Dentro de muitos, aqui está a nossa primeira relação. Tudo bom, Dorival? Acho que o doutor Pagura gostou. Estou vendo aqui, ó, chefe médico aqui da CBF. Está feliz. Isso é bom sinal. Começando com o pé direito. Obrigado, doutor. Vocês estão prontos aí para a gente iniciar a entrevista coletiva? Entrevista coletiva de uma nova era. A era que a notícia vem antes do fato. Primeiro vem a notícia, depois acontece o fato. Vamos lá, gente. Está divertido. Bem-vindo, Carlos Gil. Vamos lá? Esse, então, foi só um spoiler. Agora sim, essa edição fica por aqui. Você confere a lista completa dos convocados e uma análise aí mais detalhada desses nomes no Jornal das 18h30 com Kleber Werneck. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.